Não sei se já poderei começar, julgo que sim. Olá, viva, muito boa tarde. Que bom ver gente. Para quem está há mais de um ano em pandemia, realmente, embora sejamos poucos, somos bons. E, acima de tudo, é estar com pessoas. Necessitamos de gente, de socializar. Eu que trabalho em televisão, estou habituada às câmaras, não é? Portanto, raramente há pessoas. Tivemos o problema de não ter convidados, ou quando vão os convidados, há sempre aqueles acrílicos que, na minha opinião, dá uma falsa sensação de segurança, porque o ar continua a circular, mas seja como for, sentimos-nos todos muito mais seguros. Mas esta realmente foi uma fase muito difícil para todos, que ainda estamos a atravessar. Nunca nos aconteceu algo similar em não sabermos, similar claro que não, mas não sabermos com mais ou menos certeza o que é que virá aí, não sabemos, portanto isto tudo tem uma enorme imprevisibilidade e o que é certo é que olhando para tudo o que esta situação gerou, temos que estar muito atentos aos sinais. As pessoas que estão aqui certamente estão muito sensibilizadas para esta questão da saúde mental, que assume cada vez mais relevância. Quem tem filhos, como é o meu caso, e provavelmente alguns de vocês, ou familiares, irmãos, primos, se calhar esta é a altura em que nos começamos a perceber de sinais diferentes dessas mesmas pessoas, de quem nós gostamos bastante. A ansiedade, normalmente dizia-se, eu vou ter um teste, estou ansiosa. Todos nós estávamos ansiosos por tudo e mais alguma coisa. Agora, de repente, vemos, temos ansiedade, todos nós, de uma maneira ou de outra, que é manifestada de diversas maneiras. Tenho aqui os psicólogos clínicos que certamente sabem certamente muito melhor do que eu todas estas questões, mas olhamos para colegas e vemos que realmente nós estamos diferentes. Se vamos continuar diferentes ou não, não saberemos. Lá está a tal imprevisibilidade, mas sabemos que mudamos na maneira de estar. A nossa saúde mental não é a mesma. Eu não gosto de falar de doença mental, gosto acima de tudo de falar de saúde mental, porque acho que é o mais correto, porque há que dar aquele sinal até de otimismo e de motivação que é muito necessário para este tipo de situação, em que não sabemos muito bem lidar com estas questões. Todos nós achamos que estamos informados, mas não sabemos lidar. Eu falo por experiência própria, não sei lidar com este tipo de situação. Como é que podemos ajudar? Como é que podemos apoiar? Que tipo de ajuda procurar? E será que a que procuramos é a mais adequada? Não é? Há inúmeras incógnitas. Quando me convidaram para vir moderar não vou tomar muito tempo, porque eles é que têm o dom da palavra, não sou eu. Eles é que têm aqui esta questão pedagógica. Mas quando me convidaram para vir moderar um painel, eu escolhi o da eco-ansiedade, eu era assim, mas o que é eco-ansiedade? Não sabia. E há pouco estava a falar com uma diretora da RTP, disse que vinha fazer este festival, e disse, vou moderar uma mesa sobre eco-ansiedade. Disseram, Cristina, eco o quê? Porque realmente é algo que, para a maioria das pessoas, é algo novo e desconhecido, não é? Mas o que é certo é que existe. E daí a importância também desta mesa. E sei que a Ana Pinto Coelho fez aqui uma força enorme para conseguir trazer esta temática a este festival. Passo a apresentar-se aqui os nossos convidados deste Festival Mental. E antes de também dar os parabéns à Ana Pinto Coelho por todo este esforço em conseguir pôr de pé este festival, que não é difícil, já não é fácil, aliás, já vai na 5ª edição e nesta altura tornou-se certamente muito mais complicado em alturas de pandemia. Tenho comigo Nuno Colasso, psicólogo clínico, a Ana Pinto Coelho, que todos conhecem, que é a diretora do Festival Mental, e Sérgio Viana, também, que é psicólogo clínico. Boa tarde a todos, bem-vindos. Nuno, vou começar por si, tendo em conta as dúvidas e o facto de imensa gente não saber o que é eco-ansiedade, vou começar pela pergunta básica. O que é isto da eco-ansiedade? Boa tarde, parabéns, Ana, mais uma vez. Eu que vi este bebê nascer, acho extraordinário, continuo. E obrigado pela presença. Bom, o que é a eco-ansiedade? Eu não sou especialista em ansiedade, eu sou especialista em seres humanos
E aquilo que, depois da Ana começar a falar neste conceito, eu consegui ligar à minha prática e principalmente àquilo que teorizo, tem a ver principalmente com uma preocupação constante, por isso não é uma preocupação temporária, é uma preocupação constante, que se centra fundamentalmente em tudo aquilo que pode estar a contribuir para a nossa extinção. Porque o planeta nós conseguimos salvar, se conseguimos ou não, não há grande problema, porque ele se calhar não precisa de ser salvo, mas a questão é, se nós não salvarmos as condições que permitem a vida, e a vida complexa, provavelmente encontramos a extinção muito mais depressa do que aquilo que nós julgamos. E começa principalmente numa faixa etária muito cedo, com crianças entre os 7, 8, 9 anos, mas principalmente a partir dos 10, 11 anos, que conseguem olhar para a vida e para o mundo de uma forma extraordinária, cada vez mais especializada, eles começam a perceber que, se calhar, a maior preocupação de todas, em vez de ser os dinossauros, ou em vez de ser os carros, ou o que seja, é, de facto, a forma como os adultos estão a tratar o planeta. Não é? E, a determinada altura, começam a ter uma consciência ecológica muito grande, porque nas escolas, felizmente, essa consciência é dada. Sim. E, a determinada altura, começam a observar que nada daquilo que devia ter sido feito, ou que devia ser feito, é feito. Não é? E começam a ficar profundamente preocupados. Passa de uma preocupação de vez em quando, uma preocupação temporária, para uma preocupação constante. Ficam irritadíssimos quando chegam aos supermercados e a parte da comida biológica não só é mais cara como é mínima. Ficam profundamente ofendidos quando os carros são cada vez menos aqueles que não poluem, e ficam profundamente ofendidos com todas as políticas que são tomadas, por um lado, teoricamente muito bonitas, mas depois na prática não acontecem. Então vive uma preocupação constante, que depois vai para lá do ciência acima, que é ninguém está a fazer nada. E isso gera a tal ansiedade. Exato. E depois estão constantemente a olhar à volta e percebem claramente que, na verdade, não está a fazer grande coisa. E Sérgio, até que ponto é que o fenómeno Greta Thunberg acabou por arrastar, nomeadamente os jovens, já que são principalmente eles os mais atingidos em relação a esta temática, até que ponto é que esse fenómeno foi decisivo ou não para alertar, para a consciencialização deste tipo de situação, mas também para o ponto negativo, que é sofrer-se de ecoansiedade, porque as coisas podem ser levadas ao extremo. Exato, e aqui extremos nunca são solução para nada, não é? Em todos os contextos. Obrigado, acima de tudo, ao Festival Mental pelo convite. Também estou aqui enquanto representante da Delegação Regional do Centro de Ordens de Psicólogos. E é uma temática que para nós é muito, muito cara, até por vários componentes, e para mim pessoalmente também, porque além de ser um cinéfilo, também está muito ligado à parte dos cineclubes. Sou psicólogo e tenho uma componente ambiental também forte, porque já fui júri durante alguns anos e coordenador de júri da juventude de um festival de cinema ambiental. Portanto, como vocês podem ter a percepção, eu tenho aqui uma visão um bocadinho lata e longitudinal até do que tem vindo a acontecer, só que ainda não tinha nome. O termo ecoansiedade é um termo relativamente recente, como há pouco estávamos a falar precisamente com a Cristina, de facto é um tema que nem é muito comercial, digamos assim, e o que é que veio a Greta Thunberg trazer? Foi a mediatização da temática do clima, com o seu papelão, dizer a greve climática. Uma jovem com a síndrome de Asperger, que entretanto surgiu e todos de repente acharam que ela é mais um embuste da indústria. Não sabem de qual, mas da indústria. Mas como há pouco estava a referir, se calhar ainda bem que esta indústria que por trás está a apoiar, porque está a revelar-nos aqui a necessidade de mudança. Mudança é esta que vem precisamente de nós, é uma mudança individual. Daí também, e claro, temos que levar aqui a importância da nossa intervenção da psicologia, que somos especialistas no comportamento humano, e aqui a ideia será sempre trabalhar a questão da mudança do comportamento individual de cada um e a consciencialização, /empatia, /compaixão e ter a percepção de que estamos todos em sociedade, apesar de não parecer, e é muito bom, de facto, e friso e reforço esta questão de termos aqui tantas pessoas à nossa volta e podemos estar aqui por perto, sempre com aquela ansiedade comum de termos receio de será que estamos, será que estamos. Portanto, isto é um tema comum, a ansiedade, hoje em dia acho que faz parte de todos nós e é quase natural. E o que acontece na questão da ecoansiedade é que foi um termo que surgiu e que veio ao de cima precisamente com o fenómeno de uma jovem
que todos criticaram, que ela devia estar a estudar, mas efetivamente trouxe ao de cima e fez, se calhar, sensibilizar as vozes mais importantes a nível planetário e das entidades que de facto têm poder na matéria. E é precisamente aí que devemos começar, é começar por esse poder. Penso que a questão do poder advém do nosso poder de mudança individual e sabendo que, quando vamos ao supermercado, e nós sabemos que até podemos mudar de comportamentos, mas vemos que os outros não mudam, ficamos em ansiedade, porque a questão passa mesmo por aí. A partir do momento em que vemos que temos crises ambientais graves, eu vivo a 20 km de Oliveira do Hospital, como vocês devem conhecer, em 2017 foi arrasado toda aquela zona por um incêndio tremendo. Há vários casos de stress pós-traumático que eu hoje estou a trabalhar hoje em dia, porque eu sou psicólogo no Hospital Distrital. E todas estas questões, também derivadas da ansiedade, surgem aqui porque também gera-se aqui o grande problema e o medo do que vai acontecer nas próximas catástrofes ambientais, porque vai haver mais incêndios. Posso dar o exemplo que nunca, como antes, houve tanta densidade de eucaliptal naquela região como há neste momento. Portanto, pode-se prever que haja uma situação do género e as pessoas sabem disto e têm essa percepção. Portanto, e continuamos a trabalhar em círculo e a agir num círculo que não é todo saudável. Portanto, nesta perspectiva, seja do ponto de vista dos incêndios, que tinha que tomar nesta temática, obviamente, sendo as alterações da subida dos oceanos, que está mais do que documentada e trabalhada, os jovens têm cada vez mais esta informação e estão mais informados e sensibilizados e posso dizer, inclusivamente, que uma das vantagens que eu tive, uma das riquezas que nós temos em trabalhar com várias faixas etárias, eu trabalho muito com jovens, considero-me ainda um jovem, mas trabalho muito com jovens e inclusivamente tive a oportunidade de estar em conversa e ter uma grande simpatia e empatia neste caso com uma jovem ativista do Distrito da Guarda que inclusivamente era para vir a receber a Greta Thunberg nesse dia. Eu nesse dia estive a acompanhar, quando pude, a chegada dela, porque queria ver a reação das pessoas. Achei muito importante, achei que era um fenómeno relevante para Portugal, porque iria possivelmente abrir as portas da Europa para uma nova consciencialização do ponto de vista comportamental. Talvez sim, talvez não. E, entretanto, o que aconteceu foi que, de facto, ao falar com essa ativista, percebi duas coisas relevantes, que é tudo muito bonito e nós até agimos, mas é importante que, de facto, a mudança seja realmente sistemática e que haja, de facto, aqui uma mudança também que se sinta no comportamento individual e coletivo. E ela, depois, a seguir, fala-me de outra coisa, que é o chamado burnout do ativista, em que, por mais que se faça, parece que nunca há qualquer tipo de reação ou qualquer tipo de resultado nessa consequência, o que leva, depois, a alguma resignação. Portanto, isto é um ciclo que, de alguma forma, acho que temos que quebrar e podemos ter aqui algum impacto. Penso que o Festival Mental também pode passar muitíssimo bem esta mensagem a nível da saúde mental e da importância da saúde mental, que é precisamente a terminologia que nós usamos, que é muito mais realista e até mais saudável. E é considerada cada vez mais um tema que tem que ser destacado e para os quais vamos encontrando soluções e cada um de nós tem que ter esse papel também. Sérgio, desculpe interrompê-lo, em relação aos incêndios, e já lhe dou também a palavra depois da Ana falar, em relação aos incêndios e ao facto das pessoas terem sofrido o que sofreram em 2017, nota que aumentaram os casos de depressão, aumentou certamente, a ansiedade também, mas relativamente à ecoansiedade, foram detectadas situações? As temáticas surgem como algo que ainda vai acontecer outra vez a seguir. Tudo independentemente da faixa etária, porque há pouco o Nuno dizia-me que é um problema que atinge principalmente os mais jovens, mas tendo em conta que estamos a falar do interior, que são zonas povoadas maioritariamente por pessoas de mais idade, eu pergunto-lhe se esta questão é transversal ao nível de grupos etários. Nos idosos nota-se muito o medo de perderem o seu sustento. Por exemplo, o medo que, entretanto, venha ao fogo, o qual eles não podem controlar, por mais que limpem os seus terrenos, que é comum, mas o terreno do lado não está limpo, tem medo que isso suja. A ansiedade é frequente, é recorrente, e eles não conseguem controlar isso naturalmente. Os casos têm-se vindo a agravar e conseguem-se distinguir bastante bem, seja casos de ansiedade consequente do Covid, isso é outro patamar, mas também, de facto, os casos de perturbação da PTSD, de stress pós-traumático, que tem aumentado lá. E outra questão que se revelou, e posso partilhar convosco esta inconfidência que um bombeiro teve para comigo, no encontro que nós fizemos entre psicólogos, na altura conseguimos juntar psicólogos para ver como é que podíamos intervir e tivemos, de facto, uma grande união em conseguir intervir com a população para nos organizarmos, que era muito importante. Que foi no final desse encontro que fizemos, com a Delegação Regional do Centro e com vários psicólogos da região, foi vir, eu abordei um comandante, perguntei, porque nós fazemos um pouco isto também, perguntar como é que estão a gerir, neste caso, as associações de bombeiros, como é que estão a gerir toda aquela situação, e eles a revelarem, mais do que nunca, vocês são muito importantes porque há aqui bombeiros que dizem
o que é que estão aqui a fazer agora? Estamos a falar de áreas que arderam entre 65% e 95%, toda a área florestal. Portanto, tudo isto deve provar aqui várias questões, porque deriva tudo do mesmo, das alterações climáticas, e grande parte desta responsabilidade vem do nosso ato. E Ana Pinto Coelho, daí a relevância de trazer esta temática à colação e à opinião pública, mas com muitas dificuldades por causa do desconhecimento ou porque as pessoas ainda não gostam propriamente de falar sobre saúde mental? Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui, obrigada Cristina, obrigada Nuno, obrigada Sérgio, mas eu sou muito teimosa. E o Nuno sabe, está aqui há muito tempo. Teimosa, persistente, resiliente, e isto é um tema que eu sigo porque tive um caso muito próximo de mim e que acompanhei, e a partir daí comecei-me a interessar e ler. E ler, sobretudo, imprensa estrangeira, aqui devo dizer, peço desculpa, mas é onde eu leio mais isto, sobretudo quando há uma altura, o ano passado, ou há cerca de 2 anos, se calhar foi até há mais, 2 anos, digo eu, quando o The Guardian resolve dizer que deixa de falar de alterações climáticas e passa a falar de extinção. E isto é editorial. A partir daqui todo o discurso do jornal The Guardian tem sido sempre diferente, há sempre a página ambiental e não brincam em serviço, nem na maneira como falam com as pessoas, nem na maneira como escrevem, nem naquilo que têm dito. Não têm medo nenhum. Isto está aí, os números estão aí, onde há estatísticas, nós vemos que há já gente a saber que as taxas de suicídio estão a subir nos países onde isto acontece, com os jovens e jovens adultos. Portanto, aqui quando nós estamos ainda só a falar de eco-ansiedade e vamos ainda na ansiedade, a coisa até não está assim tão mal. O pior é quando passa para a depressão maior, todos os tipos de depressão, até ao suicídio. E o suicídio mais não é do que eu tento por tudo, e foi isso, por isso que este tema me é tão caro, e o Nuno sabe disto há muito tempo, eu consigo mesmo, sou ser humano, portanto eu sou empática, eu tento ser empática, eu tento pôr-me nos pés deles, eu não tive a mesma cultura e a mesma educação, a mim ensinaram-me que é bom beber leitinho da vaca, eu vejo ainda hoje anúncios a dizer que as vacas estão felizes por darem leite, que é a coisa mais absurda que pode haver no mundo. Quem é que tira um bebê bezerro da mãe para dar o leite da vaca ao humano? Isto é absurdo, isto é só um pontinho de nada. O absurdo que nós fazemos, quando depois eu continuo ou viajo, por exemplo, a Edimburgo, onde tinha esta pessoa a viver e com frequência se vê os ativismos e tudo isso, Extinction Rebellion e todas e mais alguma coisas, onde, Cristina, já é normalíssimo chegar ao café, não há café nenhum que não te pergunte imediatamente quando tu pedes o nosso galão, perguntam logo se é com leite vegetal ou não, porque é normal. Nós aqui ainda vamos no bitoque. Isto é grave. E não há leite sem lactose. E nem há leite, nem sabe, nem faz ideia. E Lisboa está melhor. Agora, quando se vai para fora de Lisboa, pior ainda, meu Deus, que vem o véu do rojão, não é? Porque a malta tem que comer carne. E porquê? E fora os preços, que são mais elevados. Por causa dos preços. Aí está outra vez a questão, é que para mim, do meu ponto de vista, isto é tudo uma questão económica. A carne é subsidiada pelos governos em todo o lado do mundo. Sendo subsidiada é muito mais barata do que o resto. Se tu queres ter uma alimentação saudável, e não digo que tem que ser ecológica, nem estes produtos e todos, porque de repente depois isto tens um outro lado em que isto pode virar fashion ou moda. Em tudo o que é ecológico e bonito e giro, é fancy. E a partir daí, só por ser fancy, tu pões mais X em cima de euros para as pessoas entrarem e até afastar as outras. Quando isto tem que ser, é o mais popular e popular possível, o mais barato possível, o que tem que ser mais acessível. É aquilo que é saudável e é aquilo que é bom. E é aquilo que não implica, ou não deve, com a indústria agropecuária de maneira nenhuma. Deixa-me ouvir o Nuno em relação àquela questão que o Sérgio levantou em relação ao burnout. Vou só esclarecer aqui uma coisa que tem a ver com, em primeiro lugar, é que a ansiedade não é ainda uma patologia identificada. A ansiedade, sim, a perturbação da ansiedade, a perturbação de stress pós-traumático. No entanto, e face ao burnout, aquilo que aconteceu com a Greta foi que os miúdos foi muito mais calmos. Não foi mais ansiosos. Eles sentiram, olha, afinal, há muitos mais que pensam como nós. E aqueles 700 mil, não sei quantos, que se juntaram, eles tiveram um glimpse de esperança extraordinário. Mas também não houve aqui uma questão de Pois, mas agora a questão foi, e depois o que é que deixaram estes miúdos fazer? Onde é que está a Greta hoje? Onde é que estão todas as pessoas que anunciam que são muito pelo ambiente e pela saúde mental? Onde é que elas estão aqui neste festival? Isto não é a ansiedade, gera uma ansiedade, que é, face à extinção, porque é que ninguém está a fazer nada?
Porque é que ninguém percebe que se nós não salvarmos as condições com que este planeta permite a vida, que nós desaparecemos e não deixamos rastro, porque o planeta sobrevive. É tão simples. E Nuno, quais são os sinais a que devemos estar atentos de uma pessoa que possa ser atingida por este problema? Não é um atingir. Eu não gostava de patologizar isto, porque de facto isso trata-se de saúde mental. Para nós termos saúde mental, temos que viver em ambientes que nos são próprios e sintónicos. Nós temos que perceber que estamos no sítio certo, à hora certa, no momento com as pessoas certas, como aqui, por exemplo. Não é? Eu, quando saí daqui, ninguém me tira este momento, mesmo com algumas pessoas a faltar. Agora, a questão é, quando estas pessoas sentem, e que não tem tanto a ver com os incêndios, com as PTSDs, porque os psicólogos já têm isso tudo identificado, tem a ver com o facto de as pessoas olharem para o mundo onde estão e não querem estar neste mundo. Eu tenho uma adolescente, não é a minha supervisão, não é, que não tem nada com a ansiedade, mas que vai à consulta muito aborrecida, como todos os adolescentes, não é, e que a psicóloga manda vir a mãe, e a mãe diz, não, está fantástica, diz, conta tudo, não tenhas vergonha da mãe, é porque a mãe bebe e vai para a discoteca, para cima das colunas. A mãe é super mulher, já isto é péssimo, não é? Não, conta. E a filha, ao fim de um tempo, diz, queres que eu conte que quando eu fiz 16 anos o teu namorado me ofereceu 1 grama de cocaína? Eu tenho muito medo do mundo em que se vive assim. E estes miúdos sabem, têm a informação toda da contracepção, das drogas, do sexo, dessas coisas todas, das leis. Eles sabem essas coisas, está tudo na internet. Mas obrigam-nos a decorar, a ser borregos e a ter que se conformar com atitudes completamente paradoxais entre tens liberdade, mas nós não te damos. Que faça aquilo que a Greta mostrou foi, nós vamos. E de repente a miúda foi devorada. E aqueles não sei quantos milhares de milhões à volta do mundo ficaram. E agora? Afinal, ninguém faz nada. E a descrença é profunda. Eu tenho um miúdo que eu considero que o miúdo mais genial, com 11 anos, mais genial que alguma vez encontrei. Eu considero o pior aluno daquela escola. Não é? Porque quando a professora teve, e ele, a última vez, depois tenho outra história para contar, se ganhar, mas a última vez ele foi à consulta e disse, e que ele não tem nada. Eu, neste momento, só recebo os que não têm nada, porque os que têm alguma coisa não põem os pés no consultório. Porquê? Porque acham que estão corretos. Eu já me estou a passar, porque a ansiedade faz-me destas coisas. Então este miúdo disse, Nuno, eu aguentei quase 1 hora. Mas depois não aguentei, fui para a rua. Mas o que é que aconteceu, Gonçalo? É que estávamos a falar dos direitos humanos e da liberdade de expressão. E a professora falou. E eu depois disse, pois, os países que não têm liberdade de expressão é mais ou menos como esta sala. Fui para a rua. Não é? Ele diz a uma professora que chega uma miúda chinesa que a professora recebe uma chinoca. Ela diz à professora, a professora sabe que eu me vou levantar e vou fazer queixa de si ao diretor. Porque isso não se pode fazer porque a minha colega vai lá para fora e vai sofrer bullying. É o pior aluno da escola. Acham que este miúdo vive ansioso ou não? Por cada disparate que vê à volta. Então, quando se trata de salvar a espécie da extinção, a história da civilização, tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Sabe o que é que eu acho de verdade? É que nós morremos pouco. Porque se morrêssemos muito mais, dávamos muito mais valor ao estar vivos. E os que suicidam são aqueles que verdadeiramente dão valor à vida e não conseguem continuar vivos, porque olham à volta e nada disto faz sentido. Sérgio, deixa-me ouvir o Sérgio, porque o Sérgio queria intervir. Para complementar, porque demos tudo como garantido, e mais do que isso, um pensamento que há pouco estávamos até a partilhar, sobre aquela questão da vida e da morte. Isto é muito, muito relevante. Chegamos a um ponto em que a consciencialização e a informação não chegam porque nós temos que agir. E ao agir nós sentimos que de facto estamos a fazer algo e já nos sentimos um pouco mais aliviados, aquela nossa pequena terapia, e fazemos algo e conseguimos de alguma forma precaver e ter comportamentos que se podem replicar e dar exemplo aos outros. Eu sou pai de uma menina de 4 e de um menino de 6. E tinha o Vasco, mais velho, tinha nascido há pouco tempo, tinha sido nessa conversa, já com os dois. Tive uma conversa muito interessante com uma pessoa amiga em que falámos sobre isto, que foi, tu já viste o estado em que está a nossa sociedade?
E nós colocamos nesta posição que é, ok, eu até sou psicólogo e nós até compreendemos aquelas coisas, da patologização, a tendência que nós temos para catalogar tudo quando não é necessário, e na grande parte nós até conseguimos de alguma forma reagir e gerir emoções, estivermos devidamente informados, depois passamos à parte da patologia, mas até lá nós temos que questionar-nos que é, perante os nossos comportamentos, não estamos a ser egoístas ao trazer uma criança ao mundo. Tendo em conta se nós não sabemos estar em sociedade, se não sabemos respeitar-nos nem a nós próprios, nem ao outro, porque ao não respeitar-nos a nós próprios, nós não estamos a respeitar a próxima geração. Portanto, passa muito por esta perspectiva e, de facto, um aumento considerável da população. E, exatamente, porque é que sem filhos? E uma pessoa até pensa, vamos educá-los. E tenho muito orgulho dos meus filhos, inclusivamente, mas depois vemos comportamento à volta, nós também erramos bastante, e até os psicólogos erram muito, mas, entretanto, vemos depois outros comportamentos que são quase um atentado. Há uma coisa mais profunda. O que é que andamos aqui a fazer? Não é? Porquê é que temos filhos? Porquê é que aqui estamos? Sim, mas estamos e o que interessa é que continuemos a estar e que não entremos, Ana, em problemas complicados como as tais depressões. Disse que tinha convivido de perto com uma situação destas. Como é que se apercebeu que essa pessoa estava a sofrer de ecoansiedade e como é que a ajudou, como é que a apoiou? Isto é simples, as coisas vão acontecendo. Os miúdos cada vez mais, hoje em dia, estou uma redundância, viajam mais. Sim. Nós temos que fazer aqui uma grande distinção entre aquilo que se diz desta nova geração que anda nas redes sociais, no Instagram e só faz disparate e tonteiras e coisas completamente boquinhas e coisas do género. Isso é uma parte, mas isso não é o todo. Há uma grande parte que não está nas redes sociais, ou está só porque, pronto, quer manter, guardar o nome, só por isso, para não ser roubado, porque está atento, porque está informado e que não tem nada a ver com isto. Estudam, preocupam-se, querem saber e querem fazer alguma coisa e sentem a desesperança e o desespero de ninguém ao lado querer saber. Mas são gozados. Se dizes que és vegan, perguntam-te logo, então o que é que tu comes? Se não comes carne nem peixe, o que é que tu comes? Não comes nada, coitadinha, morres à fome. Quando nós sabemos que na nossa pré-história o ser humano, ainda quando andava cá em cima, comia sementes e frutas. Portanto, isso é o que nós comemos. Nós tivemos que sair das árvores porque faltou a comida lá em cima e então descemos para a caça, mas é porque lá em cima tudo tinha acabado. Portanto, é que depois esta falta de informação pública e disparatada que as pessoas não sabem. O ser humano é omnívoro. Mas como é que se consegue ajudar a questão e aqui, apoiar o que te podes ajudar é, primeiro, empatizando, que isso é aquilo que nos faz muito diferente de sermos os animais, porque todos os animais são inteligentes à sua maneira e todos têm, aí já é outro parâmetro mais, parâmetros de biologia e tudo isso que eu tenho lido também, não vou repetir aqui porque não faço ideia, é muito difícil, mas sei que todos sentem à sua maneira, todos, portanto não vou sequer por aí. Agora, há uma coisa que nós temos e que nenhum animal mais tem, é que nós somos capazes, se quisermos, de ser empáticos e isto é a única coisa que nos pode salvar. Então, se eu vou falar com uma pessoa que está assim, eu não vou criticá-la, eu não vou dizer porque é que tu estás a fazer isto, aquilo, eu não vou apontar um dedo, quando se aponta um dedo nós temos um virado para o céu e 3 para nós, não é? Não vou fazer isso, eu vou tentar perceber o que é que se está a passar ali, caramba se eu senti. E caramba se eu senti. Senti as noites mal dormidas, o pânico, porque viajava muito, deu-me o exemplo, por exemplo, passei no Bornéu o ano passado, havia ainda gorilas e havia isto, orangotango, já não sei qual é que era o bicho especificamente, mas era uma espécie qualquer, e um ano depois voltou lá, não há nem um. E não conseguia dormir. Tive que pedir ajuda depois à psiquiatria, não é? A um psiquiatra que me ajudasse com isto, porque depois disto há as somatizações também. Há o não dormir, o não ter mais apetite, o não ter as dores da alma a virem para o corpo, não é? Portanto, isto não é uma invenção, isto é uma coisa real e não é de ensinarem as campainhazinhas como é que é, quando lavas os dentes fecha a água ou separa o lixo. Isso serve para quase coisa nenhuma. São coisas diferentes. Isso serve para quase coisa nenhuma. O que tem que mudar em termos de comportamento são coisas bem maiores, daí que isto é a nível económico e político, não é mais do que outra coisa. Ajuda-se as pessoas sendo empáticas, tentando ajudá-las, tentando devolver-lhes alguma esperança que elas não encontram mesmo, e quando tu não tens esperança e vês que não há, porque as pessoas não vão mesmo querer saber. O que é que tu fazes, não é?
Deixa-me só dizer, eu ouvi há pouco aqui a plateia a falar, portanto devem estar também com alguma curiosidade e podem colocar questões dentro de 15 minutos sensivelmente. Eu deixo 5 minutos para colocarem questões aos nossos convidados, está bem? Agora, Nuno, eu perguntava exatamente à Ana como é que se detecta, como é que se trata, como é que se ajuda, como é que se apoia, mas este tipo de ansiedade é diferente das outras. Ou seja, pergunto-lhe, nós normalmente, quando vamos a um psicólogo ou a um psiquiatra, há uma terapia específica que é seguida. Neste caso, com este cenário em que tudo é negativo, em que o mundo vai acabar, não estamos cá a fazer nada porque nada vai mudar, como é que se consegue ajudar uma pessoa que sente que é tudo negativo? Ora bem, em princípio, grande parte das terapias que existem neste momento têm que ser questionadas porque nós estamos em ventos de mudança e precisamos de pensar muito bem. Não é? Eu já pensei, não sei o que é que os outros fazem. Agora, o ponto de partida é: a ecoansiedade é um sofrimento exatamente como se nós estivéssemos a perder um ente querido, com cancro, com suicídio. Não é uma patologia. Eu volto a sublinhar, não vamos patologizar uma coisa que não é. E se vão ao psicólogo, é mais uma vez do grupo dos que são normais a tentarem perceber se são normais. Por isso não é uma terapia porque não é uma doença. É simplesmente perguntar o que é que eu ando aqui a fazer. Sabem? Porque as terapias são para as pessoas que têm patologias. Neste momento, grande parte das pessoas que procuram uma psicologia mais reflexiva é à procura da sua normalidade. Ainda por cima são normais e extraordinários. Eu pedi aqui a autorização à Ana para vos dar um bocadinho uma aula, que é para ver se isto fica um bocadinho mais claro, para ver se percebe que isto não é propriamente um fenómeno isolado. É um fenómeno à escala global. Eu sou neurocientista, por isso os bebés humanos nascem com mais 50% de sinapses que nós, humanos, adultos, normais. 50% de capacidade cognitiva do que nós. 50% mais. Para quê? Para arranjar um progenitor que o salve da morte. Nós levamos cerca de 23 anos para ficar prontos. Hoje em dia 40, 45. Não é? 23 anos para ficarmos completamente prontos. O lobo frontal só começa a desenvolver-se aos 2 anos de idade e só acaba aos 23. Estamos prontos para reproduzir aos 12, mas aos 12 não sobreviveríamos sem as capacidades desta parte. Por isso, há aqui toda uma capacidade para se agarrar à vida que garantiu a nossa sobrevivência e ainda ficámos mais longe dos nossos predadores. Não é? Porque é que nós chegámos aqui e os outros não? Porque nós tivemos que fugir muito mais. Porque nós tivemos que correr muito mais. Não temos as presas, não temos as hastes, não temos as unhas, não temos o pelo. Porque é que chegámos cá? Qualquer mamute dava cabo de nós, qualquer tigre dentro de sabre dava cabo de nós. Nós acabámos com os neandertais que estavam cá há 200 mil anos, ou já não sei de cor quantos, e nós acabámos com eles em 2000 anos. E eram mais altos do que nós. Nós tínhamos 1,60 m, os homens, 1,50 m, as mulheres. Os neandertais tinham, as mulheres, 1,70 m. Ainda há sangue neandertal por aqui, genes, não é? Porquê? Porque nós achávamos graças aos mais altos e às mais altas, não é? Por isso, isto é uma questão de que a natureza selecionou a nossa aptidão de sermos mais rápidos do ponto de vista do pensamento, mais ágeis, e conseguimos em 3 segundos saber o que é melhor para nós. Quando estávamos encostados ao muro e tínhamos um urso à frente, tínhamos que ser os mais rápidos, porque senão ou morríamos ou ficávamos cá. E aquilo que se passa é que essa aptidão, nós só tivemos 2 mutações durante 200 mil anos. Sabem quais são? A tolerância à lactose e os olhos azuis e verdes. Eu sou duplamente mutante. Não é? Não tivemos mais nenhuma. Porquê? Porque é que em 200 mil anos não tivemos mais? Porque isto foi muito bem desenhado. Pelo esforço. E o esforço foi proporcional à capacidade que obtivemos. E ainda viemos equipados com mais. As mamocas, porque se os dinossauros cá voltarem outra vez, nós, homens, podemos dar leite em 100 mil anos, ou muito menos, começávamos a amamentar. Só que toda a gente, quando eu digo isto, o gajo é maluco. Mas eu sou cientista e vos garanto a quantidade de literatura que eu vos poderia trazer para vos dizer, e esta é a minha humano-ansiedade, que é, nós estamos a brincar com o fogo. E estes miúdos, que nascem com mais 50% de sinapses do que nós, em vez de ficarem numa cadeirinha como nós ficávamos a olhar para o teto, não é? Ou não? Não é? Eles, ao fim de uma semana, estão na rua. As nossas bisavós, se vissem os bebés com uma semana na rua, chamavam as mães galdérias.
Porquê? Porque com uma semana morriam. Agora não, com uma semana eles nascem em maternidades altamente estimulantes. Andam com os pais por tudo o que é sítio. E aqueles neurónios, aquilo fazem... Há miúdos com 1 ano e meio que cantam coreano. Eles não são geniais. Eles unicamente estão a responder muito bem com os neurónios que têm. Não, e depois, essa informação toda, que desaparece aos 3 anos, felizmente ficam normais, não é? Mas já lá está. E quando chegam aos 6 anos, que é a idade da aprendizagem, o terreno da fertilização que lá está, já sabem ir à internet e só vão aos sítios que querem. Já não vão ao Snapchat, já não vão, eles vão diretamente onde querem. E alguém lhes diz, olha, o Dom Manuel I não foi o último rei de Portugal. Eles vão lá dizer, não, não. E chegam ao primeiro ano da escola, todos entusiasmados para aprender, não é? E a professora diz, um disparate qualquer. Nós estamos com escolas do século XIX, pessoas do século XIX, escolas do século XX e miúdos do século XXI. Porque os miúdos chegam e dizem, professora, não é assim que se escreve. E tem a razão. Tem um sentido de justiça apuradíssimo. E a pessoa diz, está calado, tu não percebes nada disto. Como é que os outros que gostavam de levantar a mão, que também sabem, e que já são uma maioria, muito mais... Eu sou um psicólogo à beira-mar plantada, antes do Covid, recebia 20 minutos por desta semana, 20 minutos destes por semana. Eu não tinha uma patologia. Vos garanto. Porquê? Porque nós temos maneira de garantir que os miúdos não têm patologia. Só que vêm todos com quê? Hiperatividade com déficit de atenção, Ritalina, borregos, têm que ser todos iguais porque senão dão trabalho. Foi muito mais fácil aos americanos inventar Ritalina do que mudar o sistema educativo. E as farmacêuticas dizem, só morreu um com a Ritalina. Sim, um que tomava há 15 anos e morreu com um infarto de miocárdio porque tinha um coração de um homem de 50 anos. Só morreu um. É preciso morrer mais? Por isso, quando é que é preciso chegarmos à extinção? E estes miúdos, com esta capacidade toda, e não são geniais, não se fala sobre dotação, Sr. Doutor, ajude-me, não é? Já não existe sobredotação. São miúdos geniais que nós estamos a meter dentro de um caixote a dizer, vocês não podem, porque vocês não percebem nada. Nós é que não percebemos nada. Porquê? Porque em vez de pensarmos que nos temos que informar, elegemos presidentes e primeiros-ministros que dizem, ao melhor imunologista do mundo, você não tem razão. E também dizem há uma semana atrás, como ouvimos há pouco. Não, e põe a ciência a dizer, põe o cientista a dizer, você não percebe nada disto. O achómetro no mundo inteiro, não é só no mundo inteiro, não é só em Portugal, no mundo inteiro, o achómetro está a acabar com a ciência, a dar um poder ao senso comum que os vai levar à extinção. E estes miúdos, estão muitíssimo preocupados com isso. Não dormem por causa disso. Angustiam-se porque estamos a acabar com a história. Porque vamos acabar com o mundo. Não é por causa deles. É pelos gorilas, é pelos elefantes, é pela história. E vamos ouvir o Sérgio. Sérgio, e se eu sei que incomoda. Se um miúdo chegar ao pé de si com estas questões todas, como é que o ajuda? Eu vou pegar na excelente abordagem do Nuno. Há aí questões muito relevantes que eu vou até complementar. Porque partindo desta questão dos jovens, nós somos altamente adaptativos. Nós somos altamente adaptativos, nós conseguimos ajustar às mudanças, mesmo quando nós estamos habituados a uma ou duas componentes interessantes. Ninguém gosta de sair da sua zona de conforto. Mas nós somos hedonistas. E como somos hedonistas, porque temos como garantido a questão da sobrevivência, se estamos vivos, significa que à partida tudo o resto é a procura pelo prazer. Deixa-me só um pequeno parênteses. Estão adaptados que há miúdos com 10, 11 anos que querem estupidificar e passarem a ser Snapchats, Facebooks e tolos. Miúdos extraordinários que acham que é preferível ficar estúpidos, porque assim não dão nas vistas, ninguém dá por eles. Esta adaptação é a mesma coisa que a cocaína. Mas no fundo passa um bocado por aí. A tendência para o prazer, a procura do prazer, acaba por ser aquela necessidade que o próprio capitalismo e que a nossa sociedade leva ao consumo. Portanto, nós conseguimos mostrar aos jovens que podemos reaproveitar e daí retirar prazer e valorizar as pequenas coisas, mas nós vivemos numa sociedade onde o mais é melhor. E enquanto este paradigma do mais é melhor continuar a vingar, nós vamos continuar a perder e cada vez pior. Portanto, os jovens hoje em dia acho que têm um grande potencial de reflexão e de ação. Temos que lhes dar espaço de partilha e de opinião. Se eles não puderem partilhar, se eles não puderem falar, se eles não puderem comunicar, e se nós, os sabedores da razão,
que eu tenho 42 e não cheguei aos 45, mas é mesmo assim, e nós sabemos exatamente, nós sentimos isso cada vez mais, a adolescência arrastou-se um pouco mais, mas também a consciencialização e a percepção. Eu considero que os nossos jovens, uma grande parte deles são extremamente empáticos, porque foram levados a isso, porque também vêm de gerações com pais que têm uma ligação intergeracional muito interessante e que até vale a pena o estudo. Mas estamos aqui a falar de abordagens diferentes e estamos a falar de crianças, quer seja, e eu venho do interior, e quer no interior e quer no litoral, e a intenção, em diferentes contextos, a sintomatologia, os sinais que se evidenciam são similares, ainda que a percepção seja diferente mediante os contextos. Como há pouco tempo atrás eu rimo, e vou partilhar isto convosco, porque um plano de urgência na altura tive acesso a estas coisas, um plano de emergência de uma proteção civil da zona da beira interior incluía o perigo de tsunami. Nós não vamos ter tsunamis na beira interior, mas o que acontece é que pode haver uma tragédia climática. Agora, pegando também um pouco por aí, agora os sinais de esperança, de facto, nas nossas crianças, a recordar, que já me esquecendo há pouco, aqui eu penso que a ordem dos psicólogos tem sido uma coisa muito interessante há 10 anos atrás, em 2019, precisamente um pouco antes do confinamento, um bom bocado antes, mas foi vou ver se digo corretamente, International Summit of Psychology and Climate Change. Foi mais ou menos isto que foi trabalhado. E fomos basicamente os anfitriões de um grande evento a nível da escala global, onde foi exatamente, e poucos falar, o nosso presidente deu-nos um grande elogio, ficámos todos babados, é verdade, e soube-nos muitíssimo bem, porque os psicólogos começaram recentemente a ser mais valorizados, a ser reconhecidos pela importância que podem ter na sua prática diária, com todos, porque aqui não há maluquinhos, não mesmo maluquinhos, há pessoas que precisam de ajuda e precisam de se conhecer melhor e precisam de se adaptar melhor, mas neste evento, além de termos tido referências internacionais, ao falar da Janet Swim, como uma das principais investigadoras que inclusive mencionou há vários anos com a ansiedade, tivemos também uma elaboração de todas não, mas a maioria das ordens. Tivemos cá grande parte dos países do mundo a escrever um white paper sobre as recomendações que todos os psicólogos devem começar a implementar nas suas práticas. E isto é importante ter em conta, porque isso foi completamente esquecido, mas isso existe, está feito, está a ser implementado. E todos nós, aliás, na minha prática eu abordo sempre essa questão, venho felizmente de uma zona onde temos um festival de cinema ambiental, onde de alguma forma tive esta percepção, e vou sem saber dos jovens, mesmo aqueles que têm pais que deviam ensiná-los de uma forma um bocadinho diferente. Obviamente estou a responsabilizar que eu também sou pai e sei o que é que posso fazer e o que é que não posso fazer com os meus filhos, mas nós, sejamos psicólogos, sejamos qualquer das nossas profissões que nós desempenhamos no nosso dia-a-dia, não pode derivar daí a ideia de que ele é psicólogo X. Não, nós somos cidadãos e vivemos todos em sociedade. Por mais que estranho que pareça, mas estamos todos em sociedade. E realmente, não podendo socializar como antes queríamos, se calhar agora estamos a perceber a importância que esta socialização tem. E como nos cuidados paliativos, este é mesmo um extremo, a importância que é dada àqueles momentos especiais é precisamente a afetividade para com o outro, porque se tem a percepção dos últimos dias, tempos de vida, também nós devemos ter a percepção que esta questão da extinção e tudo aquilo que deriva daí tem que ser tido em conta no nosso dia-a-dia, porque somos todos humanos e vivemos todos num único planeta, haja ou não Bitcoin, haja ou não SpaceX e haja não sei quantos Starlinks por aí a lançar internet por todo lado. Podemos ter muita internet, mas vamos usá-la então para praticar a diferença, que de facto, quem pode fazer a diferença tem nas redes sociais, os jovens que de facto podem fazer algo diferente, muitos acabam por desistir ou não têm interesse, porque percebem que a mensagem não passa, e a mensagem tem que passar por nós, por cima, e chegar aos mais novos também, e de geração em geração. Esses miúdos, só por curiosidade, esses miúdos isolam-se ou não? Sim, posso estar bastante, porque não se sentem minimamente reconhecidos e, entretanto, na comunicação com os pares, vêm os casos opostos. Portanto, eles vão falar com miúdos, com o seu novo telemóvel, não vou mencionar marcas, claro, mas topos de gama de valores astronómicos. Os meus miúdos não vão tocar em telemóveis nos próximos anos e têm pouco contacto com tablets, eu evito isso até por uma questão de estimulação e manipulação de jogos e puzzles reais, mas basicamente são jovens que se isolam sim porque não se sentem minimamente compreendidos. Em casa começa essa compreensão e se em casa for feito esse trabalho, pode ser que haja essa evolução. Muito sucintamente. Eu tive um miúdo com 4 anos de idade que passeia no recreio sozinho, a falar sobre os vulcões, sobre os dinossauros. Porquê? Porque ele, quando fala com os outros, ninguém me entende. E preocupado, com 4 anos de idade. E, Ana, No Coração da Escuridão, de Paul Schrader, é o filme que vamos ver depois. Para quem vai ver esse filme, que olhos é que deverão ter
para o ver, para o conseguir ver? Como curadora foi muito difícil para mim encontrar um filme sobre eco-ansiedade, porque ainda não existe, o termo não existe, e como o Nuno acabou de dizer, isto também nem sequer é uma doença psiquiátrica, ainda não há nada, registros disto. Eu só queria era que algum filme que conseguisse passar de alguma maneira o altruísmo que esta gente toda tem e que nós não estamos a dizer obrigado, pelo contrário, estamos a criticá-los, e isto é uma coisa que a mim revolta-me pessoalmente. Em vez de agradecer, criticamos. Eles são muito altruístas, eles abdicam da sua vida, do seu modo de vida. Ninguém lhe está a perguntar a um vegan se ele gosta de carne ou peixe. Se calhar até gosta, mas deixa-te comer porque não deve. Encontrar um filme que já abrangesse isto tudo era impossível, não havia nenhum, pois não. Não vais dizer que não havia, ok, eu encontrei. Em longa-metragem, portanto... eu gosto muito do Paul Schrader, acho que este filme está espetacular, porque não referindo uma única vez a palavra eco-ansiedade, está a eco-ansiedade no filme inteiro de uma ponta à outra. Não é um filme fácil, mas é um filme verdadeiro e nós temos que deixar de fugir disto, de uma vez por todas, vamos deixar de fugir disto. Eu agora dou sensivelmente 5 minutos à nossa plateia para colocar questões, não vão ter micro por causa da Covid, o micro não pode passar de mão em mão, agradeço só que digam, façam a pergunta com uma voz mais alta para conseguirmos ouvir. Aquele senhor quer colocar uma questão? Muito bem, Sérgio, por que não rotular? Acima de tudo, nós trabalhamos com pessoas, portanto, nós quando trabalhamos com pessoas vamos trabalhar algumas características da pessoa que podem ser reajustadas. Estou a falar de uma forma muito genérica. O rotular pode criar a questão da estigmatização muito clara, que é, nós vamos criar a ideia de que, e vamos chegar num tema muito sensível e que nos afetou bastante, que é a questão de que aquele miúdo mexe muito, é hiperativo. Isto é errado. Eu tive professores a dizerem-me, a mim, psicólogo, este miúdo tem que ser medicado porque é hiperativo. É esta a questão que é importante, ou seja, eu não sou contra tem que haver diagnósticos, quando é necessário haver diagnósticos. Não pode haver uma... Exato, tem que haver uma percepção de que, de facto, todos nós que estamos aqui, se calhar, 1 em cada 3 tem aqui alguma perturbação de algum tipo de forma, não tem que ser doença mental, mas, se calhar, todos nós vamos sofrer ainda mais, porque, no fundo, a ansiedade está generalizada e é um dos males do século XXI, se não o mal do século XXI, por vários motivos, quer dizer, qual o pior trigger, se vamos a ver, mas não tem a ver com o mau fator, tem a ver com criar a ideia de que temos que, de facto, ser muito, muito concretos naquilo que estamos a definir, porque se vamos generalizar e vamos rotular, criamos nessa ideia de que aquele tem aquele comportamento, vai ser medicado com X porque é mais fácil. Também é uma das componentes. E depois, criar a ideia de que, de facto, todos somos pessoas e temos que, de alguma forma, empoderar-nos a cada um de nós, a ideia de que nós podemos também criar alterações e criar mudança. Deixa-me só criar aqui um apontamento importante. Ontem fiz uma abordagem, eu trabalho em diferentes serviços. Ontem fiz uma abordagem a uma senhora de 76 anos, que por acaso fez, e criou-se ali uma situação até um bocadinho delicada com a enfermeira que estava a cuidar dela. Esta senhora tinha uma personalidade dependente diagnosticada, mas também tinha outras questões. E aquela enfermeira estava a agir com ela como sendo uma pessoa com personalidade dependente. No entanto, havia ali sérias manifestações de ansiedade e estamos a falar de uma pessoa que estava medicada com alprazolam, quetiapina, e se não estou em erro, risperidona, eu não sei se era risperidona. Portanto, estamos a falar de questões em que inicialmente está a ideia de que se resolve o problema facilmente, porque o rotular é, digamos assim, a receita para depois passar por baixo e assinar qualquer coisa. Só uma parte. Por isso é que a medicina está cada vez mais a ser sensibilizada para ser mais biopsicossocial e menos biomédica. Aliás, não é a primeira casualidade, Portugal é um dos países com maior consumo de antidepressivos per capita, o que é preocupante. Outra questão. Eles jogam Wii, calma. Ao fim de semana quando se portam bem. Isso é diferente, também eu não comprei a Switch porque eu também jogava a Wii. Deixa-me só complementar. Os seus filhos têm 4 e 6 anos, portanto, quer dizer que vai entrar para o primeiro ciclo de 6 anos. Já está. O meu filho é um filho de primeira classe de Covid. E grande parte dos miúdos, como sabemos, têm os telemóveis, têm os jogos. Portanto, entramos na questão da socialização. Portanto, como é que consegue apoiar e ajudar o seu filho a não se sentir
não só info-excluído, mas excluído perante os colegas. Não se aplica neste caso. Neste caso, eles, como acabam por ser um grupo de amigos, de sorte ou não sorte, estamos a falar de pais. Eu tenho 40 anos e tenho filhos de esta idade. Curiosamente, aquela geração tem mais ou menos filhos também com estas idades. Acabamos por ter um formato, acho que tem a ver com a geração que nós fomos crescendo e fizemos a transição. Portanto, eu nasci em 79. Sei o que é que aconteceu antes, eu sei o que é que pode vir a acontecer a seguir, sei a sorte que temos, a liberdade foi conquistada pelos nossos antepassados e sei aquilo a sorte que os nossos filhos têm em poder ter alguns bens que nós lhes podemos proporcionar. É criar a ideia de que eles têm isto porque nós podemos sustentar estes pequenos prazeres, porque são pequenos prazeres que nós podemos reforçar quando efetivamente são merecidos. Não são necessidades, há que fazer a distinção do que é necessário e o que é um desejo. E esta é a grande diferença. Agora, quando eles, neste caso, se interagirem, claro que eles pedem o telemóvel, porque às vezes os colegas a brincar. E há outro problema, a nível da família, há um elemento que de facto está sempre com o telemóvel na mão e há a tendência para ver, mas curiosamente percebe, eu estou a falar do mais velho, curiosamente ele percebe e só observa naquelas alturas, depois vai se entreter pelo Drolegos. Pronto, vai um investimento para outro tipo. Pronto, e acaba por ser um pouco isto, ou seja, canalizar se calhar para outro tipo de atividades. Mas isso é o seu caso específico e porque parte em casa outro tipo de motivação e de estímulo. Sim. Não se passa em muitas outras casas e mesmo que haja esse estímulo em casa, o problema é como é que eles lidam com os colegas quando os colegas têm aquilo que eles não têm. Sim, mas posso. É claro que ter filhos dá muito trabalho. Dá. Eu tenho 3. Então é bom que quando se vai ter filhos, se saiba disso, porque se houver algum manual que diz que não dá, está errado. E dá trabalho. Eu tenho um exemplo de uns pacientes meus que vieram, e pronto, a miúda era profundamente normal, e então, quando chegou a altura disso, já foi há muitos anos, quando foi a altura das chiquititas, não é? É claro que se elas não vissem as chiquititas, chegavam ao colégio e aquilo era o fim do mundo. E as chiquititas, nós temos que ver as chiquititas, e os pais achavam que aquilo é droga, porque é, de facto, não é? Fazia muito mal, felizmente já não há. E então, o dilema, o que fazemos? Porque os pais... o proibido é mau, portanto, mas e tem a ver também com a liberdade. Não, principalmente chegar ao colégio e estar completamente desadaptado. Os pais compraram os CDs das chiquititas, aprenderam as danças das chiquititas, ensinaram as danças das chiquititas e a Maria Francisca nunca viram as chiquititas. Porquê? Porque sabiam dançar as chiquititas, já tinham algum elemento de socialização, mas não era aquele que iria estragar o trabalho do humanismo e da humanização da educação. Dá muito trabalho. Deixa-me acrescentar. Dá muito trabalho mascarar-nos, dá muito trabalho, uma quantidade de coisas. Agora, o que é que nós queremos? É? Deixa-me acrescentar uma coisa que acho que é muito relevante e é um pormenor de detalhe que eu acho delicioso, que acho que pode resumir aqui muita coisa. E tenho muito orgulho nisso porque, de facto, fui surpreendido. É sistemático, o meu filho com 6 anos, teve com o que ouve, com o que vê. Eu vejo cinema ambiental com frequência, como vocês devem imaginar. Ele de vez em quando vê umas coisas e temos vários canais, temos canais muito interessantes que podemos ver pela Box, com programas muito interessantes e pedagógicos. E ele vira-se para mim, juro que isto é frequente acontecer, papá, eu prefiro ir a pé para não poluir. Portanto, ele tem 6 anos. Portanto, é importante nós conseguirmos ter a percepção de que conseguimos passar a mensagem e, como tal, se todos nós que fizemos este pequeno papel, desta é a parte, mas de facto, como nós conseguimos também ajudar a família a pensar desta forma, pois há os outros, aos familiares, que também podem ter aquela tendência, há muitas vezes os casais que não, as famílias disfuncionais, que às vezes é mais complicado trabalhar-se por causa das medidas que têm que ser implementadas de forma convergente, mas é possível e todos nós podemos ter um papel importante. É difícil mesmo, mas consegue-se. Temos 3 minutos para o fim, tenho ali outra questão ao fundo. Para o Nuno, olha, o Nuno... Pode ser? É assim, temos aqui uma questão, que é, com certeza, estes miúdos, estas miúdas, estes jovens chegam ao consultório. O que é que nós fazemos? Eu faço primeiro, tento mostrar aos pais e aos professores que aquele miúdo não tem problema nenhum. Infelizmente, já desisti, porque vou às escolas e sou ofendido. Porque não percebo nada de crianças, porque só estou uma vez por semana com as crianças e não uma semana inteira, por isso eu não percebo nada de crianças. E só continuei a ir mais tempo do que aquele dia porque foi o nome dos miúdos e não é o meu nome pessoal. Por isso aquilo que eu faço com estes miúdos é dar-lhes tarefas desafiantes para eles irem estudar ainda mais e terem um espaço para ocuparem, porque estas pessoas chegam às escolas e às faculdades a precisar de um bife e levam uma fatia de fiambre todos os dias. É claro que 100% da atenção desaparece, é por isso que depois tem os rótulos.
Porquê? Porque eles ficam a entreter-se. Aquilo que estão a ouvir já sabem tudo. Então ficam a entreter-se na cabeça deles. O que é ótimo. Mas perdem 100% da atenção. Se eu lhes der tarefas, eu sei, se eu lhes der tarefas, aquilo que acontece é que pelo menos 20% ficam, e é suficiente. Porque com 20% eles fazem 5, tudo 5. Porquê? Porque aquilo é fácil. Mas é exatamente por ser fácil é que ficam desatentos. Por isso, quando eles me chegam e quando de alguma forma esse sofrimento acontece, não é um sofrimento por causa de uma patologia que pode vir a ser patologia. É porque eles são ativistas porque nós não somos ativistas, porque se todos fôssemos ativistas não é preciso ativismo. No fundo é para chamar a atenção. É o que aconteceu com o cinto de segurança, não é? Nós hoje não o pomos no carro, mas quantos anos a campanha? Não é? Muitos anos. Ainda há quem não é? E do excesso de velocidade. Todos nós, assim que aparece um radar, uma branda. É verdade. Porquê? Porque não somos apanhados. O problema, eu pergunto sempre a estes miúdos, nós não fazemos porque temos medo de ser apanhados ou porque não devemos fazer? A impunidade. Pois é. Apaguem a luz de Lisboa e vão ver aquilo que acontece. Se fôssemos todos transparentes, aquela reflexão muito interessante, se fosse fazer do ponto de vista ético. Termino só com uma fábula. Só uma fábula que era a fábula do colibri. Estava a floresta toda a arder. Tudo a arder, os animais todos a fugir, os leões, os tigres. Os miúdos dizem, não há leões na floresta. Os leões, os tigres, e de repente há um colibri, o passarinho mais pequeno que existe, em direção à água, e apaga o fogo. Apaga o fogo e o elefante para e diz, colibri, o que é que tu estás a fazer? Ou vês que isto não tem solução? Vai pá, vem-te embora. O colibri responde, eu não sei o que é que estou a fazer, nem serve para alguma coisa, mas estou a fazer a minha parte. E cada um devemos fazer a respectiva parte. Muito obrigada a todos. Não se esqueçam que podem ver o filme que será emitido dentro de alguns instantes, 5, 10 minutos, sensivelmente. Relembro, No Coração da Escuridão. Espero que não saiam daqui com escuridão, mas sim com algumas ideias. Espero que esta mesa, que não é uma mesa, mas este debate tenha sido útil para vocês e tenha sido, acima de tudo, pedagógico. Foi um gosto estar neste Festival Mental. Muito obrigada. Obrigada.